seja a mais famosa de toda a história da arte. 2 dedos quase se tocando. De um lado Deus, do outro o homem. Essa imagem atravessou séculos, religiões, culturas e ainda hoje provoca uma pergunta profunda. O que realmente está sendo transmitido naquele instante? Seria apenas a vida biológica ou algo muito mais profundo? Existe um detalhe na pintura mais famosa da história que quase ninguém percebeu, e ele pode revelar algo profundo sobre a consciência humana. Ao olhar atentamente para a criação de Adão, de Michelangelo, percebemos que naquele pequeno espaço entre os dedos pode representar um dos maiores mistérios da existência humana. Ali não vemos apenas a criação do corpo. Essa interpretação se torna ainda mais profunda quando cruzamos a pintura com reflexões filosóficas e espirituais sobre a ideia da imortalidade da alma. Hoje vamos mergulhar nessa obra extraordinária para compreender o simbolismo espiritual da criação do homem. A ideia da centelha divina presente em cada ser humano e o que essa imagem pode revelar sobre a nossa própria consciência. Porque talvez Michelangelo não tenha pintado apenas uma cena bíblica. Talvez ele tenha pintado a história de cada um de nós. Te convido a ficar comigo até o fim. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com um amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência. Essa frase resume uma das ideias mais profundas da filosofia espiritual. A consciência não é um produto do corpo, ela é a expressão do espírito. Segundo essa visão, o ser humano não é apenas um organismo biológico. Ele carrega dentro de si uma centelha da própria realidade divina. Essa centelha é aquilo que chamamos de consciência. É ela que nos permite distinguir o bem do mal, sentir compaixão, buscar sentido para a existência e perceber que a vida não pode terminar simplesmente com a morte física. A consciência é o ponto onde o humano toca o divino. E quando olhamos novamente para a criação de Adão, percebemos algo fascinante. O espaço sagrado. O ponto focal da obra não é o contato, mas a ausência dele. Adão já possuía um corpo perfeito, mas ele está inerte, amortecido, parece incompleto. Seu braço está relaxado, seu corpo pesado. É como se a matéria estivesse pronta, mas ainda faltasse algo essencial. E então vemos o gesto de Deus, o dedo estendido, tenso, cheio de energia. Entre os 2 dedos existe um pequeno espaço. E esse espaço pode simbolizar exatamente aquilo que o texto descreve: a transmissão da consciência. Michelangelo pinta o exato momento em que o animal homem desperta para a sua origem divina através do intelecto e da percepção de si. Você já tinha analisado ou lido algo sobre essa pintura de Michelangelo? Deixe seu comentário. Essa interpretação é de estudiosos da arte de Michelangelo. E se essa interpretação estiver correta, ela muda completamente a forma como vemos o ser humano. Significa que que cada pessoa que encontramos na rua, cada pessoa que convive conosco, carrega dentro de si uma centelha da mesma origem divina. Mas aqui surge uma pergunta importante. Será
que vivemos conscientes disso? Ou será que estamos absorvidos pela existência da vida material, que esquecemos completamente essa dimensão divina que trazemos em nós? Quantas vezes tratamos as pessoas apenas como funções, como números, como utilidade? Quantas vezes não cuidamos de nós como deveríamos? E se cada ser humano for, na verdade, um portador da mesma centelha divina que vemos na pintura? O que mudaria na nossa forma de viver? O que mudaria na sua forma de viver? Deixe o seu comentário. O ponto focal da obra não é o contato, mas a ausência dele. Esse detalhe é extraordinário. Miguel Ângelo poderia ter pintado os dedos se tocando, mas ele não fez isso. Ele deixou um pequeno intervalo. Esse espaço cria uma tensão visual enorme. É como se a energia estivesse prestes a saltar de um lado para o outro. Alguns historiadores da arte dizem que esse instante representa o momento exato da transmissão da alma. Não é o toque físico, é o despertar da vida interior. É o instante em que o homem deixa de ser apenas matéria e passa a ser consciência de si mesmo. E isso tem uma relação profunda com a ideia da imortalidade. Porque aquele que é consciente de si, aquele que pensa, aquele que ama, não pode ser reduzido apenas à matéria. Talvez a pergunta mais importante não seja de onde viemos, mas sim o que estamos fazendo com essa centelha que trazemos em nós. O que fazemos com esse Deus que habita em nós? Estamos ampliando nossa consciência? Ou estamos apenas vivendo no automático? Vivemos em uma época de enorme avanço tecnológico, mas será que estamos avançando também em consciência ou apenas em capacidade de produção e consumo? Essa pergunta é fundamental, porque sem consciência o ser humano pode construir máquinas extraordinárias, mas continuar espiritualmente adormecido. Me responda. Mas pense, o quanto você já acordou para essa realidade? Já que não vai responder, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E o cérebro oculto na pintura? O manto vermelho que envolve Deus pode representar um cérebro humano. Essa interpretação foi proposta por um médico chamado Frank Meshberger. Ele observou que o manto que envolve Deus e os anjos possui exatamente o formato de um cérebro com corte anatômico. E se essa hipótese estiver correta, Miguel Ângelo estava dizendo algo absolutamente revolucionário. Ele estava sugerindo que aquilo que Deus transmite ao homem não é apenas vida biológica, é intelecto e a consciência, e é a capacidade de pensar. Esse diálogo muda profundamente com o espírito do Renascimento, período em que a pintura foi criada. Naquele momento histórico, a humanidade começava a redescobrir o valor da razão, da ciência e do conhecimento. Miguel Ângelo fazia parte disso e estava dizendo isso através da arte. A mente humana é um reflexo divino. Isso levanta uma reflexão poderosa. Se a consciência e a inteligência são expressões da centelha divina, então pensar profundamente também é um ato espiritual.
Buscar conhecimento, questionar, refletir, tudo isso faz parte da evolução da alma. Mas aqui surge uma outra pergunta importante. Estamos usando nossa inteligência para ampliar a consciência ou apenas para aperfeiçoar sistemas de poder, competição e controle? E sobre esse tema da consciência, né, desse cérebro oculto, eu tenho um vídeo no canal sobre isso. Te convido a assistir também. Eu vou deixar o link aqui. Temos a memória amortecida. A alma conserva uma recordação perene de sua vida no além, embora temporariamente amortecida. Essa ideia aparece em várias tradições espirituais. Segundo essa visão, o espírito não começa sua existência no nascimento. Ela já possui uma história, uma trajetória, uma experiência anterior. Mas, ao encarnar, essa memória fica amortecida. Isso explicaria algo muito curioso, porque praticamente todas as culturas da Terra desenvolvem ideias sobre a vida após a morte. Talvez essa ideia não seja apenas uma construção cultural, talvez seja uma intuição profunda da própria alma. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma inquietação interior, mesmo quando tudo parece estar bem externamente. Carreira, conforto, tecnologia, ainda assim existe uma pergunta silenciosa dentro de muitos corações. Isso é tudo? Talvez essa inquietação seja justamente a consciência tentando se lembrar de algo maior. Você já se perguntou em algum momento da sua vida se isso que você vive é o todo? Seria a sua vida só isso? Deixe seu comentário. É preciso caminhar do medo à consciência. A adoração evolui do ritual exterior para a fraternidade universal. Durante muitos séculos, a religião foi baseada principalmente no medo. Medo da punição, medo da ira divina, medo do castigo, mas deve haver uma evolução. A espiritualidade amadurece quando percebemos que Deus não é um tirano cósmico, mas a origem da própria vida. E na pintura de Miguel Ângelo, isso aparece de forma clara. Deus não está punindo, não está julgando, ele está dando vida. E isso transforma completamente o conceito de adoração. Adorar a Deus não seria repetir rituais vazios, seria reconhecer a centelha divina em cada pessoa. E isso nos leva a uma pergunta direta. Como tratamos aqueles que convivem conosco? Se cada ser humano carrega uma centelha divina, então ferir alguém é também ferir essa origem sagrada. Você já tinha pensado nisso? Deixe seu comentário. O que a pintura de Miguel Ângelo reflete ou revela sobre nós? Talvez a maior mensagem dessa obra seja esta: o ser humano não é apenas matéria. Ele é um projeto espiritual em desenvolvimento. Dentro de cada pessoa existe uma centelha de consciência que busca crescer. Busca a verdade, busca o amor, busca o sentido. Mas essa centelha também pode ser esquecida, amortecida, enterrada sob camadas de egoísmo, medo e materialismo. E então o ser humano passa a viver como se fosse apenas corpo. A pintura nos lembra de algo essencial.
Entre Deus e o homem existe apenas um pequeno espaço. O espaço da consciência. Você tem vivido como um corpo que pensa ou como uma consciência que evolui? Porque no momento em que reconhecemos essa centelha dentro de nós, toda a vida muda de significado. Você tinha pensado sobre isso? Deixe seu comentário. Quando eu digo deixe seu comentário, deixe de verdade. Esse conteúdo é muito rico. E se você não se manifesta, você não compartilha, você não deixa o like, isso se perde. Se você conhecer o meu canal, você vai ver os conteúdos fantásticos e profundos que tem ali. Mas quase ninguém vê. Por quê? Porque quem vê não movimenta. Eu conto com você. A verdade é que Miguel Ângelo não pintou apenas o início da humanidade. Ele pintou o início da consciência. E essa cena continua acontecendo todos os dias. Toda vez que alguém desperta para o amor, para a verdade, para a responsabilidade do ser humano. Talvez o verdadeiro toque entre Deus e o homem não esteja no dedo da Capela Sistina. Talvez ele aconteça dentro da consciência de cada um de nós. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário. Eu quero saber, em que momento da vida você percebeu essa centelha de consciência dentro de si? E se esse conteúdo te ajudou a refletir, compartilhe esse vídeo, porque talvez alguém esteja precisando exatamente dessa lembrança hoje.